Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 9, versículos de 18 até o 26, que diz assim para a gente. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Amados irmãos e irmãs, esse é um dos textos que eu gosto muito, mas que infelizmente a gente às vezes não lê com tamanha profundidade e não acaba entendendo os recursos que o evangelista utiliza. Então vamos entender melhor, tá bom? Mas antes eu quero fazer um grande apelo a você que acompanha aqui o canal. Se inscreva no canal, ative as notificações e, acima de tudo, se você puder, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Com a graça de Deus e com sua ajuda, nós já passamos de 11 mil inscritos. Mas eu te conto um detalhe. A meta aqui do canal é chegarmos até o final do ano em 20 mil. Então preciso de sua ajuda para nós alcançarmos quase 9 mil pessoas que ainda faltamos para atingir esse número. Posso contar com sua ajuda? Compartilhe no WhatsApp, em redes sociais suas, enfim. Te agradeço muito, tá bom? Voltando. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um chamado sanduíche. Ora, o que quer dizer essa expressão, né? É um recurso que especialmente Marcos, evangelista, usa, mas Mateus utiliza também aqui em seu texto, que é quando nós temos um relato bíblico que no meio dele aparece um outro. E sempre que isso acontece, é interessante que você entenda que esse relato que apareceu no meio, ele deseja clarear de alguma forma o relato maior, né? Que contém esse menor no meio. Então vamos juntos perceber, né? Qual é o relato que está no meio? É da hemorroísa, né? E qual é o relato que está por fora? É essa menina que acabou de morrer, que o chefe vem até Jesus. Então vamos lá ver, né? Em primeiro lugar diz assim: o chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante de Jesus e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Se você perceber, esse chefe parece que tem um pouquinho de postura de quem está mandando. Ele não diz: Senhor, tu podes ir. Senhor, eu não sou digno de que venha dizer minha casa, como disse o chefe, né, o centurião romano. Mas aqui ele vai dizer: vem na minha casa e põe a mão e ela vive. Ele tem uma espécie de fé, não podemos mentir, porém, a gente sente que ele está mandando em Jesus. Percebeu isso agora? Parece que ele chega para Cristo dizendo assim: olha, eu estou mandando, então vá lá, coloca a mão que ela volta a viver. Ponto final. Ao mesmo tempo, né, Jesus se levanta e começa a ir, só que aparece no versículo 20 uma mulher que sofre de hemorragia há exatamente 12 anos. Quero chamar a atenção disso para vocês. 12 anos ela sofre de hemorragia. Qual o grande problema de hemorragia? Os judeus naquele tempo enxergavam que o sangue ele continha a vida. Por esse motivo, se essa mulher estava há 12 anos com hemorragia, ela estava há 12 anos colocando a vida para fora. E vamos entender. Se no caso da menstruação, que a mulher acabava tendo que colocar, né, sangue para fora, já era vista como impura, imagina essa mulher que há 12 anos não parava de colocar sangue para fora. E se Deus é Deus da vida, então essa mulher literalmente estava sendo contrária à vontade de Deus. Então ela era completamente impura. Só que é interessante perceber que aqui diz o seguinte: ela veio por trás de Jesus e toca a barra do seu manto. Claro que o texto não fala que o chefe
veio e falou com Jesus de frente. Mas a forma como ele falou é quem estava sim, falando de frente mesmo. Essa mulher não. Ela nem se sente digna de falar com Jesus. Ela nem se sente digna de pedir a Jesus. A única coisa que ela tem é fé. E pela fé, ela toca pelo menos na orla do seu manto. E veja que ela pensa, né? Se eu conseguir ao menos tocar, eu vou ficar curada. Gente, que fé bonita dessa mulher. E aí Jesus, então, volta-se, ver ela. Veja, Jesus podia ter apenas curado e pronto. Mas Jesus quer ter um encontro com a pessoa. Não devemos enxergar Jesus como um curandeiro que vem apenas nos curar e pronto. O que Jesus mais quer é ter uma relação de amor conosco. Uma relação que nos transforme, que realmente mude a nossa vida nos configurando a Ele. Jesus desejava encontrar aquela mulher. E aí Jesus volta-se para ela e diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher fica então curada a partir daquele momento. Jesus enxerga a fé daquela mulher, né? Só que aí agora o texto continua. Veja, nós acabamos de perceber que se nós compararmos a fé dessa mulher com a fé do chefe, essa mulher tinha muito mais fé e humildade. Ele não. Ele não era tão humilde. Nós podemos inclusive fazer uma reflexão através desse evangelho em pensar, a nossa fé ou a nossa atitude para com Jesus parece mais com o chefe ou com essa mulher? Quem é que sou eu na história? Eu sou mais humilde na minha oração? Ou parece que quando eu rezo eu mando Jesus? Já vi gente que é assim, né? Quando reza parece que está impondo. Jesus tem que ser feita isso, isso e aquilo. É a minha vontade que tem que prevalecer e ponto final. Mas continuando. Diz assim depois. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, que são padrões da cultura da época. Jesus manda todo mundo sair, porque ele diz, a menina não morreu, ela está dormindo. Só que o povo começa a rir de Jesus, né? Jesus então toma a menina, ela se levanta e Jesus ressuscita ela. Amados irmãos e irmãs, além das pontuações que eu já fiz nesse evangelho, é interessante que você perceba que os milagres, mais do que apenas nos chamar a atenção para o milagre, ele nos deseja revelar algo sobre Jesus Cristo. Então, a pessoa de Jesus Cristo, ele de fato vence o mal. Ele vence a morte. Às vezes nós resumimos a ação de Jesus apenas no ato da cruz. Mas toda a vida de Jesus já nos trouxe a ressurreição, toda a vida de Jesus já nos trouxe vida, toda a vida de Jesus já nos fez ver, não é, ele vencendo a morte. E aí eu quero só finalizar com aquela mesma pergunta que eu já apontei para vocês. Quem somos nós? Somos mais parecidos com o chefe, que embora sabendo que Jesus vai fazer isso, aquilo, outro, mas parece que eu quero impor? Ou eu sou como a hemorroíça, que tem a humildade de dizer assim, pelo menos se eu tocar na orla do manto, ele pode me curar. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.